Olá, meu nome é Matheus Carvalho Cunha e eu vou apresentar a resolução da minha prova 4 de transferência de calor 1. Na número 1, ele pede para a gente determinar na letra A a equação de diferenças finitas e na letra B as temperaturas nodais. Aqui na resolução tem as hipóteses que o problema ele tem condução de calor bidimensional, ele tem propriedades constantes e ele também tem regime estacionário. E aqui eu utilizei a equação de diferenças finitas para calcular todos os nós, para cada caso, de cada nó. E aí calculei aqui os 10 nós. E aqui a gente tem o seguinte sistema linear de equações dos nós que a gente encontrou. E aí na letra B ele está querendo que a gente encontre as temperaturas nodais nos pontos indicados, nos 10 pontos. Aí aqui a gente tem esse sistema matricial. Como ele é muito grande e no meio analítico, para fazer no papel, fica muito inviável, a gente vai resolver esse sistema por métodos computacionais. Aqui eu usei o site matrixcalc.org para resolver esse sistema matricial. E aí joguei os dados certinho, sem errar nenhum, porque se errar um aqui, ele erra toda a resolução. E aí ele me deu essa solução geral aqui. E aí eu só joguei aqui na calculadora e encontrei os resultados das temperaturas. E aqui, olhando os resultados, a gente vê que, por simetria, a gente pode resolver esse problema de uma forma mais fácil. Aqui como T1 é igual a T5, T2 é igual a T4, e aqui estão os resultados. E por simetria seria mais fácil resolver. E agora, utilizando o programa FET, para a gente poder fazer a distribuição de temperatura nos nós, a gente vê que a temperatura que a gente calculou no cálculo em cima ali, que a gente encontrou para os nós, bateu certinho os valores. Agora, na número 2, ele pede para a gente determinar a temperatura nos pontos indicados no meio. E para facilitar o nosso trabalho, a questão fala para a gente observar a simetria do problema. Aqui na letra A, já utilizando a simetria, a gente vai ter uma fase que ela é adiabática por simetria. E pelo balanço de energia, a gente analisou os nós aqui, os 5 nós. Aqui analisei o nó 1, analisei depois o nó 2 aqui, encontrei essa equaçãozinha. E aí aqui no nó 5 a gente achou que T2 é igual a T5. E aí isso facilita a nossa vida, porque o nosso sistema linear de forma matricial, considerando que T2 é igual a T5, ele fica menor, o que fica fácil da gente poder resolver na mão. E aí, através disso, a gente fez escalonamento aqui, fez os cálculos aqui, e aqui a gente tem um sisteminha linear de 3 equações, aí através dele a gente encontra primeiro T2, e por simetria T2 é igual a T5, a gente também tem T5, e aí resolvendo, substituindo T2 e T5 nas equações, a gente encontra T4, T1, e através da simetria a gente encontra T3 e T6 também. Aqui novamente, usando o programa FET, para distribuição de temperatura nos nós, ele fez o cálculo ali. E aí aqui observando o que ele nos mostra aqui, a gente vê que os valores computacionais e os calculados à mão, eles coincidem. Aqui na letra B agora, de forma análoga à letra a gente utiliza a simetria, ela é isolada termicamente, é diabática por simetria de uma parede suja. Aqui a gente fez a análise dos nós, analisamos o nó 1 e o nó 2, e aí a gente tem um sistema linear de duas equações. Aí a gente soma as duas equações aqui, a equação 1 mais duas vezes a equação 2, e encontra o valor da temperatura no nó 2. E aí, substituindo T2 na equação 2, a gente encontra T1. E através da simetria a gente encontra a temperatura no nó 3 e também no nó 4. E aqui novamente determinamos as temperaturas nodais por métodos computacionais, utilizamos novamente o FET, o programa FET. E aí aqui a gente observa que os valores são muito semelhantes ao que a gente encontrou calculando na mão. Na número 3 ele pede para a gente determinar a temperatura nos 16 pontos, igualmente espaçados mostrados na figura, com uma precisão de 3 números significativos. E na letra B ele pede a taxa de fluxo de calor por metro de espessura. Como ele pediu para determinar os 16 pontos e enumerar lá igualmente, e aí a gente pode, pela simetria do problema, a gente pode dividir o nosso problema por 8, para ficar mais fácil de calcular. E aí para a gente só ter que trabalhar com 3 nós. E aí para a gente poder trabalhar com 3 nós, que vai ficar mais fácil de trabalhar. E aí tem também aqui a condição de que é diabática por simetria. E aí a gente fez aqui a análise dos 3 nós,
do nó 1, do nó 2 e do nó 3. Aqui no nó 3 a gente descobriu que a temperatura no nó 2 ela é igual a 2 vezes a temperatura no nó 3. E aí isso faz com que o nosso fique mais fácil o nosso trabalho para calcular. Porque aí a gente, em vez de ter um sistema linear de 3 equações, a gente vai ter um de 2 equações. E aí a gente faz aqui 2 vezes a equação 3 aqui que a gente achou, mais a equação 1, a gente consegue encontrar a temperatura no nó 3, e através disso a gente consegue encontrar temperatura no nó 2, e logo assim a gente consegue encontrar também a temperatura no nó 1. E aí, como a gente encontrou esses 3 nós, aí pela simetria a gente consegue determinar o restante dos nós, no caso dos 16 nós. E aqui na letra B ele está querendo saber a quantidade de fluxo de calor por metro de espessura. Aí aqui, novamente, nós vamos calcular analisando o nó 1, 2 e 3, que a gente usou também na letra A, para simplificar o problema. E aqui a gente multiplicou por 8, porque a gente tinha dividido lá no início do problema por 8, para ficar mais fácil, e através da simetria do problema, para ficar mais fácil da gente calcular na mão. E aí a gente acha que a taxa de fluxo de calor por metro de espessura. A número 4 ele pede para usar um espaçamento entre os nós de 1 centímetro. Pediu para determinar a distribuição na viga, de temperatura na viga, e a taxa de entrada de calor para a viga. E a condutividade térmica do aço ele fala que é de 40 watts por metro Kelvin. Mas aqui no caso a gente vai usar um espaçamento de 10 centímetros, porque fica mais fácil de calcular. E aí através pela simetria que o problema nos fala, né, que tem, a gente vai analisar esse pedaço do problema. Também tem as condições de queda diabática por simetria. E aí a gente vai analisar todos os 15 nós, que por simetria a gente vai analisar aqui. Aí tem o nó 1, nó 2, aí a gente encontrou as equações de cada nó aqui. E aí, como fica inviável para resolver esse sisteminha linear que daria desses 15 nós, a gente jogou ele no site de novo, no matrixcalc.org. E aí ele calculou para a gente aqui, para economizar tempo, braço também, e não ter erro também. E aí a gente fez e ele nos deu essa solução geral aqui, que está uma fração, e aí eu resolvi na calculadora. E aí a solução que eu encontrei nesses métodos computacionais, dividindo ali os valores das frações que ele me deu, foram esses valores aqui dos 15 nós. E aí aqui do lado, pela simetria, a gente pode encontrar o restante dos outros nós. E aqui embaixo a gente está querendo calcular a taxa de fluxo de calor de entrada para a viga, né? E aqui, como eu sei que o calor, pelo balanço de energia, o calor que entra é igual ao calor que sai, aqui a gente analisa a face onde ocorre a convecção. E aqui multiplica por 2, porque eu usei simetria lá em cima para facilitar o cálculo. E aqui a gente acha a taxa de calor de entrada na viga. Na número 5 aqui agora, ele pede para a gente calcular, né, para ver se a temperatura do chip vai exceder 85 graus Celsius. E aí ele pede para considerar uma malha também com espaçamento de 3 milímetros. O problema é ele nos dá uma imagem aqui. Aí aqui agora na resolução temos os dados que o problema nos deu. E aí a gente fez pela simetria, né, que eu falei que a gente vai analisar a primeira parte do problema. Aí aqui eu fiz a análise dos 20 nós. Encontrei as 20 equaçõezinhas aqui para representar cada nó. E aí como tem 20 nós para fazer na mão, isso aqui ia ficar muito demorado. Para fazer um sistema linear disso aqui tudo. Inviável, né? E aí novamente eu usei aqui o Matrix Calc para poder resolver o sistema linear dos 20 nós. E aí por método computacional, né? E aí a solução geral que o site nos deu foi essa daqui, essas frações. E aí eu joguei na calculadora e encontrei a temperatura nos 20 nós que a gente estava procurando. E aí analisando todos esses nós, a gente vê que a maior temperatura dos 20 nós é no nó 5, de 46,215 graus. Ou seja, como a temperatura maior é de 46 no ponto 5 em relação ao chip, a temperatura do chip ele não vai exceder a 85 graus Celsius. E aí pelo programa FET aqui a gente calculou as temperaturas. E aí a gente vê aqui também no gráficozinho aqui que no ponto 5 aqui, bem no meio do roxo ali, é onde vai ter um ponto de maior temperatura. Ou seja, o que a gente achou ali no cálculo bateu aqui. Agora no número 6 ele pede para a gente desenvolver os 5 primeiros termos não nulos da série dada pela solução da equação abaixo. E ele pede para a gente calcular qual o erro percentual usando os 3 ou os 5 termos, quando
tem as condições de y é igual a h e x é igual a w sobre 2. Aqui primeiro a gente calculou os três primeiros termos, primeiro, segundo, terceiro termo. Depois calculamos aqui os 5 termos. E aí, né, nos 3 primeiros e nos 5 primeiros termos, a gente usou as condições que o problema pediu, de y é igual a h e x é igual a w sobre 2. E aí a gente encontrou esses erros percentuais para os 3 primeiros termos e também para os 5. E aqui para encontrar o valor exato, a gente diminui por 1, né, os valores encontrados aqui em cima, porque é o valor ideal, né, das condições de contorno. E aí a gente encontra o erro percentual para os 3 primeiros termos e também para os 5 primeiros termos, que são esses valores aqui. A número 7, ele pede na letra A, ele pede para a gente determinar o fator de forma e a taxa de transferência de calor por unidade de comprimento, usando o método gráfico de fluxo. E na B ele pede o fator de forma e a taxa de transferência de calor por unidade de comprimento, usando a tabela de geometrias conhecidas para fator de forma. Aqui na resolução eu coloquei as hipóteses do problema, que ele tem possui condução de calor bidimensional, ele tem regime estacionário e também propriedades constantes. Aí aqui, pela simetria, tem um método gráfico aqui, né? E aqui eu tenho a formulazinha, né, do fator de forma por condução. E aí achei esse valor aqui. E aí eu apliquei esse valor na fórmula de transferência de calor. E aqui eu usei esse valor para achar a taxa de transferência de calor por unidade de comprimento, que o problema nos pede, que é esse valor aqui de 8.424 watts-metro. E aí aqui, usando novamente o FET, né, para poder calcular as temperaturas nodais, nós encontramos essas temperaturas aqui. Aqui nós temos o balanço de energia dos nós. Aqui eu circulei os nós internos da parede interna, né? E aí, através disso, a gente consegue determinar a taxa de transferência de calor por unidade de comprimento, que é de 8.342,3 watts-metro. E aí a gente vê que esse valor encontrado aqui pelo método computacional, ele não bate com o que a gente encontrou no calculado. Ele diverge por cerca de 80, mais ou menos, aqui. Que aqui deu 8.424 e o computacional deu 8.342,3. E essa é a resolução da minha prova. Muito obrigado.